conteúdo a seguir apresenta relatos assustadores. Olá, anotações sombrias. Boa tarde, me chamo Helena. Escrevo essas linhas com a voz trêmula e o coração pesado. Hoje decidi reunir coragem para contar um capítulo sombrio da minha vida. Algo que insisto em reviver em cada pesadelo. Enquanto começo a lembrar dos detalhes, sinto o ar se fechar ao meu redor, como se a memória quisesse me sufocar. Apesar disso, preciso deixar registrado tudo que consegui suportar. Não pretendo fornecer ensinamentos positivos ou finais tranquilos, pois o que vou narrar transpira sombras e não traz esperança alguma. Trabalhei durante muito tempo numa clínica psiquiátrica, um lugar que ostentava corredores frios e salas vazias. Minha função era acompanhar pacientes em situação delicada, oferecendo algum conforto durante momentos de crise. Sempre acreditei que meu trabalho poderia transformar vidas fragilizadas. Porém, nada me preparou para o que encontrei ao iniciar. Meu vínculo com um homem extremamente forte, alguém que de início parecia apenas calado e distante. Ele se chamava Ricardo, um nome simples, mas que passou a ecoar nos cantos daquela clínica como um presságio. Mal suspeitava que, em breve, eu seria testemunha dos limites da minha própria resistência. Ricardo era alto, musculoso e mantinha um silêncio quase permanente. Seus olhos profundos pareciam conter um redemoinho de pensamentos intensos, mas não revelavam nada além de uma profundidade perturbadora. Minha missão era auxiliá-lo nas tarefas diárias, desde guiá-lo nos corredores até colaborar com as refeições, sempre atenta a qualquer mudança brusca em seu estado mental. A princípio, ele não demonstrava resistência, tampouco agressividade. No entanto, havia algo na maneira como ele me observava que me deixava alerta, como se existisse um vazio crescendo em seu interior, pronto a explodir a qualquer instante. Eu me recordo de cada passo dado naqueles corredores gélidos. A administração do local insistia em manter protocolos rígidos e tudo era planejado para evitar riscos aos funcionários. Mesmo assim, havia uma tensão crescente no ar, pois as histórias de surtos violentos se acumulavam ao longo dos meses. Ricardo chamava atenção por causa de sua postura imponente, mas eu procurava não me deixar intimidar. Ainda que ele mantivesse o olhar fixo em mim durante nossos encontros, tentava agir com serenidade, enxergando nele apenas alguém que precisava de acolhimento. Contudo, meu instinto às vezes questionava se eu estava diante de uma força que não seria capaz de controlar. Bastaram poucos dias para perceber que Ricardo possuía oscilações de humor, que iam de uma tranquilidade estranha a explosões súbitas de fúria silenciosa. Certa vez, ao conduzi-lo a uma consulta de rotina, notei como seus punhos cerrados revelavam tensão contida. Ele me fitou com tamanha intensidade que esqueci por alguns segundos onde estava. Entretanto, sua reação não passou disso e tentei me convencer de que era apenas um desconforto diante do ambiente clínico. Talvez eu quisesse acreditar que havia esperança, mas no fundo já sentia o medo se instalar. No entanto, a atmosfera daquele lugar cobrava um preço alto de cada funcionário. O turno noturno, em especial, deixava a rotina ainda mais difícil. Os corredores pareciam ainda mais longos sob a iluminação pálida, e os sons ecoavam de forma sinistra pelos andares. Em noites de pouca movimentação, eu ficava sozinha em muitas ocasiões, apenas contando os minutos e lutando para não me deixar consumir pelos pensamentos angustiantes que assombravam cada canto. Era nessas horas que eu mais temia encontrar Ricardo, pois seu silêncio ressoava como trovão em meio a todo aquele vazio. Uma madrugada, enquanto registrava observações em meu caderno, ouvi passos pesados vindos do final do corredor. Levantei o olhar e enxerguei a silhueta de Ricardo, parada diante de uma das portas. Mesmo sem emitir som algum,
ele transmitia uma sensação de dominância. Quando me viu, não esboçou sorriso, tampouco gesticulou. Apenas se manteve ali, como uma estátua, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Ao tentar falar algo, minha voz falhou, como se o ar naquele instante tivesse sido drenado do ambiente. Ficamos em silêncio por longos segundos, até que ele finalmente caminhou devagar e entrou em seu quarto sem dizer nada. Esse momento ficou gravado em minha mente como um alerta de que algo ainda pior poderia acontecer. A sensação de insegurança aumentou depois desse incidente. Passei a dormir mal e a ter pesadelos constantes com aquela figura silenciosa que me encarava nos corredores sem dar sinal de emoção. Pedi algumas vezes para trocar de ala, mas a chefia alegava que eu era uma das poucas que conseguia lidar com Ricardo de modo a evitar episódios de maior gravidade. Então, permaneci firme, ainda que a ansiedade crescesse dia após dia, corroendo minha tranquilidade. Toda vez que eu passava em frente ao quarto dele, meu corpo reagia com tremores sutis, como se o próprio espaço carregasse uma energia sombria, marcada por uma força que não podia ser contida. Em uma dessas madrugadas, fui chamada às pressas pelos seguranças para intervir em um episódio incomum. Disseram que Ricardo estava em crise, transtornado com algo que ninguém conseguia compreender. Corri pelos corredores, segurando meu crachá contra o peito, rezando para que conseguisse acalmá-lo antes que algo grave acontecesse. Quando cheguei, o cenário era aterrador. Ricardo mantinha um enfermeiro prensado contra a parede, enquanto gritava num tom baixo e gutural. Me aproximei com cautela, sentindo o coração disparar em um ritmo alucinante. Tentei falar com calma, buscando alcançar algum resquício de lucidez naquele olhar tomado pela raiva contida. Por um instante, pensei que ele fosse me atacar também, mas algo em minha voz deve ter ficado ecoando em sua mente. Ricardo afrouxou o aperto e lançou um olhar perturbador na minha direção. Vi nos seus olhos um lampejo de confusão, como se estivesse dividido entre me ferir ou se render ao cansaço. Os seguranças aproveitaram um momento de hesitação e contiveram seus braços, tentando imobilizá-lo. Eu fiquei ali, ouvindo seu ronco de revolta mesclado à respiração pesada, enquanto minha mente rodopiava com uma pergunta clara: até onde aquela força poderia ir se não fosse interrompida a tempo? Depois desse incidente, a administração decidiu reforçar a vigilância nos corredores e autorizou o uso de medicamentos mais fortes para controlar a agressividade de Ricardo. Passei a ver menos o rosto dele, pois o deixavam sedado na maior parte do tempo. Ainda assim, quando eu conseguia breves interações, notava que aquele homem, por trás do olhar vazio, guardava uma dor que ninguém jamais compreenderia por completo. Ele se calava, e eu também não me sentia pronta para questionar. Parecia que algo entre nós tinha sido rompido, como se a tentativa de agressão colocasse um muro intransponível onde um dia houve um fiapo de confiança. Aos poucos, as noites voltaram a ser marcadas por um clima tenso, mas relativamente controlado. Eu insistia em pensar que aquela crise tinha sido um ápice e que tudo ficaria sob controle dali em diante. Porém, minhas esperanças começaram a se dissipar quando percebi que ele me seguia com o olhar de forma ainda mais opressora. Havia um rancor presente em cada movimento dele. Era como se ele nutrisse uma sede de vingança silenciosa. Eu me perguntava o que poderia ter desencadeado tanta hostilidade e medo, mas não tinha respostas concretas. A clínica estava longe de ser um lugar de paz, e talvez isso apenas alimentasse a escuridão que crescia dentro dele. Em certa ocasião, precisei realizar um procedimento de rotina no quarto dele a fim de registrar sinais vitais e checar se a sedação estava funcionando adequadamente. Entrei devagar, tentando não demonstrar medo ou hesitação. Ricardo estava sentado na beira da cama, cabisbaixo, e não reagiu imediatamente à minha presença. Senti o suor brotar em minhas mãos
enquanto eu colocava o estetoscópio perto do peito dele. O ritmo cardíaco parecia mais alto do que o normal, mas ele não se moveu. Então, em meio ao silêncio pesado, ouvi sua voz rouca e baixa dizer meu nome. Algo que eu jamais esperava. Um arrepio tomou conta do meu corpo assim que percebi que ele ainda guardava um resquício de consciência. Ele não repetiu meu nome, mas aquele sussurro foi suficiente para me abalar. Saí do quarto quase correndo, sentindo a tensão me acompanhar pelos corredores. Relatei tudo à equipe, mas eles afirmaram que a medicação deveria continuar, pois não havia opção melhor naquele momento. Aquela reação demonstrava que ele ainda lutava internamente, e isso me deixava ainda mais aflita. O que aconteceria quando a sedação não fosse mais eficaz? Eu tentava afastar tais pensamentos sombrios, mas eles voltavam sempre, como um círculo interminável de apreensão. Com o passar das semanas, notei que a clínica começava a ficar mais vazia. Muitos pacientes tinham alta ou eram transferidos para outros locais. Isso reduzia o número de profissionais em atividade, deixando a equipe sobrecarregada e a vigilância mais frouxa. Ricardo continuava sendo medicado de maneira crescente, mas algo na expressão dele indicava que aquele estado de letargia era superficial. Sempre que eu me aproximava, era como se seus olhos gritassem presos em um corpo incapaz de reagir. Várias vezes saí de perto, atormentada pela sensação de que havia algo à beira de explodir a qualquer segundo. Certa noite, enquanto caminhava pelos corredores, notei que todas as luzes estavam oscilando, piscando de forma irregular. Aquela clínica já era um cenário de terror, mas tudo parecia piorar quando a eletricidade também falhava. Um aviso ecoou pelos alto-falantes, informando que um problema técnico estava afetando o gerador. Senti um calafrio percorrer minha espinha e apressei o passo. Eu não queria esbarrar em Ricardo numa situação de penumbra, sem ajuda por perto. Cada barulho se tornava ameaçador e minha imaginação desenhava cenas de horror que talvez nem existissem de fato, mas que me mantinham alerta. Quando cheguei ao corredor principal, o pânico encontrou um terreno fértil. As sirenes de emergência foram acionadas e a energia foi interrompida de vez. Eu segurava minha lanterna com força, tentando manter o foco à minha frente. Passos apressados vinham de todas as direções. Profissionais correndo e pacientes, inquietos. Tentei manter a calma, mas meu coração martelava dolorosamente. Precisava encontrar um lugar minimamente seguro, longe de qualquer surto descontrolado. Foi então que senti uma presença às minhas costas. Virei-me e deparei com o olhar pesado de Ricardo, iluminado somente pelo foco trêmulo da minha lanterna. Ele estava sem camisa, exibindo a musculatura rígida e contraída, como se travasse uma batalha interna. Sua respiração ofegante cortava o silêncio e seus olhos fixos em mim refletiam uma sombra profunda. Senti meus dedos tremerem em volta da lanterna. Aquele foi o instante em que percebi que um confronto era inevitável, pois não havia ninguém para nos separar. Ele deu alguns passos na minha direção e murmurei seu nome, tentando fazê-lo recobrar algum traço de lucidez. Mas ele apenas ergueu o braço, indicando que não me aproximasse. Ali, no breu quase completo, o monstro que habitava seu interior veio à tona com uma força sobre-humana. Ele avançou contra mim e tentei correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. Quando enfim consegui me mover, trombei contra uma parede, sentindo o impacto me atordoar. A lanterna rolou pelo chão, criando feixes de luz frenéticos e aleatórios. Em meio à escuridão, senti a mão pesada dele agarrar meu braço e me puxar, sem piedade. A dor era quase insuportável e eu mal conseguia raciocinar. O cheiro de suor e desespero se misturava. Em um último lampejo de coragem, ergui o joelho no intuito de me soltar. Ele recuou por um instante, soltando um rosnado que parecia agoniante. Esse breve momento me permitiu escapar por um corredor lateral, mas sabia que não estava livre.
Corri o mais rápido que pude, mas ainda podia ouvir os passos atrás de mim. Cada batida do meu coração era um lembrete de que a morte podia estar, à espreita, aguardando apenas um deslize. Virei em um corredor estreito e me deparei com portas trancadas. Não havia para onde fugir. Em desespero, tentei encontrar algo que pudesse me defender, mas tudo o que vi foram cadeiras jogadas e objetos de escritório espalhados. Foi então que ouvi a respiração de Ricardo se aproximando, pesada e ameaçadora. Me escondi atrás de um móvel, tentando controlar o fôlego, mas já era tarde demais. Ele surgiu das sombras e nosso olhar se cruzou num segundo interminável. Ele avançou novamente, segurando meus ombros com brutalidade. Tentei gritar, mas o grito não saía de forma alguma. A força dele exigia muito da minha resistência frágil. Em meio à dor e ao medo, minha mente buscava qualquer lembrança que pudesse me dar energia para resistir. Lembrei dos dias em que eu tinha a esperança de ajudar pacientes como Ricardo, de oferecer um pouco de dignidade a quem só conhecia o abandono. Mas a realidade mostrou que, diante de um surto incontrolável, eu não passava de um alvo indefeso. Senti seu aperto se intensificar, deixando marcas que eu levaria para sempre na pele. No entanto, no auge do meu pavor, escutei um barulho distante, como se algo tivesse desabado em outro ponto do prédio. Isso desviou brevemente a atenção de Ricardo, possibilitando que eu me desvencilhasse por alguns preciosos segundos. Arfando em agonia, rastejei pelo corredor, procurando uma saída que me conduzisse a algum lugar menos vulnerável. Minha visão estava turva e sentia um filete de sangue escorrendo pelo lábio. Eu precisava tomar uma decisão rápida, mas o pânico nublava meus pensamentos. Foi então que avistei uma porta de serviço parcialmente aberta. Implorei a mim mesma que tivesse forças para chegar até lá. Com as mãos trêmulas, empurrei a porta e me vi num depósito cheio de caixas empilhadas. Fechei-a atrás de mim, escorando-me contra a madeira enquanto tentava recuperar o fôlego. Por um instante, pensei que estava a salvo, mas a sensação de alívio durou pouco. Logo ouvi passos pesados do outro lado e uma pancada fez a estrutura tremer. Eu me encolhi, rezando para que a porta aguentasse. Em desespero, procurei alguma barricada improvisada, mas não havia muito ali que pudesse oferecer proteção. Enquanto ouvia o som do homem investindo contra a porta, minha mente se distanciou do presente, revisitando lembranças de infância, como se buscasse um refúgio que já não existia. Cada golpe na madeira me lembrava de que não havia escapatória fácil naquela noite infernal. A porta cedeu com um estrondo e Ricardo entrou ferido, mas decidido a concluir sua investida de fúria. Eu gritava, mas meus gritos eram abafados pela adrenalina e pelo desespero. Ele me ergueu do chão com uma facilidade assustadora e senti que minhas forças me abandonavam rapidamente. Pensei que aquele seria meu fim, que seria engolida pelo ódio que emanava dele, sem explicação aparente. Já não existia qualquer traço do homem calado e distante que eu conheci. Restava apenas o furor de uma fera descontrole, e me faltava força para detê-lo. Nesse instante, um estilhaço de consciência pareceu brilhar nele. Por um milésimo de segundo, notei certo vacilo em seu olhar, como se uma parte adormecida de sua humanidade implorasse para não prosseguir. Porém, esse lampejo desvaneceu e ele impulsionou minha cabeça contra a parede com violência. Desmaiei, mesmo que por um breve intervalo de tempo. Ao recobrar os sentidos, encontrei-me estirada, no chão, a cabeça latejando e a visão turva. Ricardo não estava ao meu lado, e o ambiente parecia envolto em um silêncio estranho, pontuado apenas pelos ruídos longínquos de gente correndo pelos corredores. Com extrema dificuldade, arrastei meu corpo até o corredor, tentando chamar ajuda. Fui encontrada por um enfermeiro e alguns seguranças pouco depois. Eles me levaram para uma ala emergencial, onde aplicaram medicamentos e fizeram curativos nos meus ferimentos.
Só então soube que Ricardo havia sido finalmente contido, mas as circunstâncias em que isso aconteceu permaneciam nebulosas. Ninguém me forneceu detalhes e, de toda forma, eu não tinha forças nem vontade de perguntar. Os meses seguintes foram pesados, cheios de sessões de acompanhamento e tentativas de retomar minha rotina. Deixei a clínica pouco tempo depois, incapaz de continuar trabalhando num lugar que passou a me causar pesadelos em vigília. Até hoje, quando fecho os olhos, lembro do olhar transtornado de Ricardo, da força bruta que quase me reduziu a nada. Não carrego qualquer lição de superação ou final feliz nessa experiência. Trago sim a marca do medo e uma compreensão amarga de que às vezes algumas pessoas só desejam ferir, sem razão aparente. Nada mudou o fato de que continuo revivendo cada detalhe horrendo daquela noite, sentindo o gosto metálico do desespero na boca sempre que recordo o que suportei. Hoje, mantenho distância de qualquer ambiente que lembre aqueles corredores iluminados pela penumbra. Carrego cicatrizes físicas e emocionais, vestígios de uma noite que jamais se apagará. Por mais que tentem me consolar, nunca consigo esquecer a expressão de Ricardo, a força insana que me arrebatou e a escuridão que quase devorou minha vida. Já não sonho em curar ninguém, pois descobri que certos seres estão além do entendimento comum. Essa é a mais pura verdade que posso deixar registrada aqui. Nem sempre existe salvação, e às vezes tudo que nos resta é conviver com o trauma, sem qualquer promessa de alívio. Olá, Anotações Sombrias. Boa tarde a todos do canal. Me chamo Marlene e escolhi este espaço para revelar meu testemunho. Não mencionarei meu tempo de vida, pois prefiro que cada um foque apenas nas passagens que vão surgir neste relato, sem distrações envolvendo datas. Aviso que o que vou narrar envolve momentos tensos e cheios de incerteza. Descrevo instantes profundos em que senti o chão escapar sob meus pés e o ar ficar pesado. Tudo que segue aqui nasceu daquilo que vivenciei, numa época em que eu desejava apenas chegar em casa depois de um dia longo. Se você simpatiza com sentimentos sombrios, então fique atento aos próximos depoimentos, pois as sombras que me envolveram ainda rondam minha memória. Decidi iniciar com um aviso sobre o que estava prestes a ocorrer comigo. Senti uma presença estranha durante meus deslocamentos pela cidade em várias ocasiões. Eu não tinha motivos concretos para desconfiar de algo específico, mas um incômodo silencioso me acompanhava, como se alguém me observasse sem cessar. Aquela sutil impressão se transformou em tremor real na primeira noite em que retornei sozinha do trabalho. Caminhei por ruas pouco iluminadas, observando as luzes bruxuleantes dos postes. A brisa gelada cantava em meus ouvidos, enquanto eu apertava o passo, tentando me tranquilizar. Não vou mentir. Antes mesmo de cruzar o segundo quarteirão, senti aquele arrepio na nuca. Sempre fui atenta a detalhes, mas naquele instante, cada ruído parecia duplicado. Passos ecoavam na calçada e meu coração batia acelerado. Olhei para trás e vi um homem, aparentemente usando um casaco escuro, caminhando no mesmo ritmo que eu. Não soltei nenhum grito, mas meu interior já estava em alerta. Pensei que podia ser apenas coincidência, pois outras pessoas também seguiam rotas semelhantes na região. No entanto, havia algo naquele sujeito que me fez sentir a espinha travar. Continuei em frente, lutando contra a vontade de correr. Eu me perguntava se seria mais seguro diminuir a marcha ou então fingir atender uma chamada no celular. Minha racionalidade dizia que era melhor não demonstrar pânico. Tentei manter a calma, vasculhando mentalmente minha rota cotidiana em busca de pontos movimentados. Afinal, poderia passar em frente a um pequeno mercadinho ainda aberto e aproveitar a presença de outras pessoas. Porém, quanto mais eu avançava, menos gente estava visível.
Era tarde, as ruas se esvaziavam e aquele homem não alterava a distância, que nos separava a cada esquina, olhava discretamente para os lados, buscando qualquer atalho que pudesse me livrar daquele acompanhamento. Em dado momento, notei que o sujeito passou a esticar o pescoço para me observar melhor, quando virei uma rua transversal. A intensidade do meu nervosismo crescia, pois cada movimento dele parecia calculado. Eu tentava não perder a clareza do raciocínio, mas meus pés suavam dentro dos sapatos e minhas mãos estavam frias. Em fração de segundo, decidi desviar de meu trajeto usual e redobrei a velocidade dos passos. O problema foi que ele também apressou o ritmo. Aquela sincronia entre minhas passadas aceleradas e a resposta imediata dele consumiu qualquer resquício de tranquilidade que eu mantinha. Virei em outra rua, sem saber ao certo onde iria desembocar, mas desejando encontrar algum ponto iluminado. Tudo que eu enxergava adiante era um labirinto de paredes pichadas e esquinas vazias. Mesmo sem ver totalmente o rosto do homem, eu sentia a presença dele se aproximar. O silêncio da noite realçava meus batimentos cardíacos, como se cada pulsação gritasse desespero. Numa tentativa de despistá-lo, corri em direção a uma praça antiga, pois lembrava que próximo dali havia um ponto de táxi. Assim que entrei na área arborizada, tive a impressão de que os galhos se moviam como braços esticados, prontos para agarrar quem passasse. A iluminação deficiente criava sombras dançantes no chão, aumentando minha sensação de angústia. No entanto, minha esperança era encontrar algum motorista de plantão. Quando vislumbrei o local que supostamente contava com os carros de praça, nada havia por lá. Nenhuma alma viva, nenhum veículo parado me vi sozinha, segurando um fio de expectativa que sumiu ao notar aquele homem surgir na entrada do local, mantendo a mesma postura. O vento balançava as folhas e produzia um ruído que me abafava os ouvidos. Sem opções, resolvi continuar correndo, ignorando o ar que faltava nos pulmões. Queria apenas me afastar o mais rápido possível. Olhei para o lado e percebi que ele também adentrou na praça. O jogo sombrio se intensificou. Minha visão começou a embaraçar enquanto eu tentava raciocinar. Precisava sair dali, mas para qual direção? Minha respiração ficou ofegante. A adrenalina me impulsionava. Tentei gritar, porém a voz morreu na garganta. Não queria atrair mais perigo, mas o medo era incontrolável. Dei meia volta, disposta a retornar pelo trajeto anterior, torcendo para achar alguém na rua principal. Entretanto, antes de cruzar os limites da praça, vislumbrei aquela silhueta se mover na minha frente, bloqueando minha fuga. Ele estava numa posição estratégica, como se já tivesse previsto meu impulso. Senti meu corpo travar, a mente zunia. Tudo o que consegui fazer foi desviar, dando uma guinada brusca. Por sorte, consegui passar ao lado dele, correndo com toda a força que meu corpo permitiu. A essa altura, minhas pernas doíam e o coração parecia explodir dentro do peito. Fui em disparada, até notar alguma claridade vindo de uma avenida pouco distante. Passei por um beco estreito cheio de caixotes empilhados que dificultavam a passagem. Mesmo assim, preferi enfrentar aquele caminho curto a ficar presa numa área aberta com aquele desconhecido. Senti o ar noturno me cortar o rosto enquanto eu insistia em encontrar uma rota que me desse segurança. Finalmente, cheguei a uma avenida onde transitavam alguns carros. Não era a via mais movimentada da cidade naquela hora, porém avistar qualquer presença humana já acende um pingo de esperança. Caminhei apressada, abraçando meu corpo como se isso pudesse me aquecer do pavor. Espiei por sobre os ombros e não o vi. Acreditei que tivesse sumido e aquilo me trouxe um alívio momentâneo. Pensei em abordar alguém na rua e pedir ajuda para chegar em casa, mas não sabia como explicar o acontecido sem gerar constrangimento ou descrença. Depois de uns minutos recolhendo coragem, flagrei um táxi estacionado. Corri até ele e pedi ao motorista que me levasse ao meu endereço.
Sentei no banco de trás e não consegui falar nada por alguns segundos, pois estava trêmula. O motorista me olhou pelo retrovisor e perguntou se eu passava bem, mas tudo o que fiz foi acenar afirmativamente. Respirei fundo e só quando o carro começou a se mover, senti um fiapo de tranquilidade retornar. Porém, minha mente insistia em lembrar a figura encapuzada e seus passos sinistros. Era como se aquela lembrança estivesse incrustada em mim. Ao chegar em casa, tranquei a porta imediatamente, encostei as costas na madeira e escorreguei até o chão, levando as mãos ao rosto. A casa me recebeu silenciosa, escura. A sensação de estar segura ali demorou a surgir, pois a sombra daquele homem continuava cravada na minha memória. Tentei comer algo, mas o estômago parecia embrulhar. A noite transcorreu com pesadelos, confusos, onde eu corria sem fim, ouvindo passos incessantes, sem jamais achar refúgio. No dia seguinte, a perspectiva de precisar retornar ao trabalho me desesperava, mas não tinha escolhas. A rotina continuou impiedosa. Precisei caminhar pelas mesmas ruas, observando cada canto com atenção redobrada. A cada barulho de passos que surgia atrás de mim, meu coração disparava. Não conseguia constatar se era apenas fruto do terror que se instaurou na minha cabeça ou se ele realmente retornaria. A incerteza produziu um tormento diário. Olhar sobre os ombros, acelerar o passo, sentir pequenas gotas de suor frio escorrendo pela nuca. A situação foi ficando insustentável, mas eu tentava me manter firme. Certa tarde, após sair do trabalho, o tempo estava nublado e algumas gotas de chuva começavam a cair. Segui usando meu guarda-chuva pequeno que mal protegia meu rosto, mas ajudava um pouco. Andei focada em chegar depressa num bairro movimentado para tomar um ônibus. Foi então que, daquela vez, senti um calafrio repentino. Virei minha cabeça levemente e ali estava o mesmo homem, parado a alguns metros. Assim que me viu olhar naquela direção, iniciou passos na minha retaguarda. Estava claro que era a mesma pessoa. Reconheci o casaco. A sequência se repetiu como um filme de terror em looping. A cabeça latejava e meus movimentos ficaram atrapalhados. Minhas mãos tremiam tanto que cheguei a derrubar o guarda-chuva. Tentei recolhê-lo, mas notei o indivíduo se aproximando. Deixei o objeto ali mesmo e corri. Meus pés batiam contra as poças, espalhando água, enquanto eu procurava um jeito de despistar aquele perseguidor cruel. Segui por uma rua comercial, onde algumas lojas ainda funcionavam. Entrei num mercadinho, me escondendo entre os corredores, na esperança de que ele não ousasse me seguir naquele local público. Fiquei alguns instantes fingindo observar prateleiras. Quando arrisquei espiar a porta de vidro, tive a confirmação dos meus maiores temores. Ele me aguardava bem do lado de fora. Não ingressou no estabelecimento, mas permanecia ali, com o rosto semicoberto pelo capuz, imóvel. Aquela imagem fez meu coração quase parar de tanto medo. Sussurrei para mim mesma que eu deveria cogitar chamar a polícia, mas ainda sentia receio de que, ao sair, ele pudesse me encurralar. Esperei uns 15 minutos, o que pareceu uma eternidade. Num certo ponto, senti que não conseguiria ficar ali a noite inteira. Escolhi falar rapidamente com alguém do caixa e perguntar se havia outra saída, mas a porta traseira estava trancada, sem acesso a uma via segura. Eu não queria envolver inocentes, então apenas agradeci e permaneci imóvel. Muitas indagações me consumiam. Quem era aquele indivíduo? O que pretendia? Por que me seguia mais de uma vez? Será que eu poderia estar enganada? Mas não, tudo era assustador demais para ser coincidência. Respirei fundo, tentando recobrar a força. Resolvi sair, acreditando que o fluxo de pessoas na rua poderia inibir alguma ação dele. Dei passos cautelosos rumo à porta. E assim que coloquei os pés na calçada, olhei disfarçadamente para o lado. Ele prosseguia ali. Dei alguns passos adiante, forçando uma postura confiante,
como se nada estivesse acontecendo. Tentei alcançar um ponto de ônibus, mas estava distante. Minha mente gritava para eu encontrar um jeito rápido de me afastar dele. Subitamente, parei na frente de uma loja de conveniências aberta e entrei num táxi que parou ao meu sinal. Sem olhar para trás, pedi que o motorista arrancasse durante o trajeto. Fiquei em silêncio. Não conseguia parar de tremer. O condutor perguntou se eu passava mal, mas eu apenas tentava respirar. Sentia as ruas como um labirinto opressivo. E aquele homem era meu labirintista, me cercando sem dar trégua. Ao chegar em casa, tranquei tudo novamente, mas o pânico me acompanhou pelas horas seguintes. Tentei dormir, mas cada barulho do vento me fazia pular. Criei coragem de enviar mensagens para algumas amigas, contando pedaços do que estava acontecendo, pedindo apoio. Mas poucos entendiam a gravidade. Nos dias que sucederam, abri mão de andar sozinha, tentando sair acompanhada em certos momentos. Infelizmente, nem sempre encontrava alguém disponível. Em algumas noites, precisei enfrentar o trajeto novamente e o tormento se repetiu. 5 dias depois, ele voltou a surgir numa encruzilhada. Eu, exausta, sem condições de fugir rapidamente, o encarei por uma fração de segundo, na esperança de demonstrar firmeza. Ele fez um movimento brusco, como se quisesse avançar. Aterrorizada, corri para o lado oposto, quase sendo atingida por um carro. O motorista buzinou, mas segui correndo, sem pensar em mais nada, e assim a rotina de medo se instalou em mim. Passei a enxergar vultos a cada esquina, imaginando que qualquer pessoa pudesse ser ele. Minhas noites eram povoadas por pesadelos recorrentes. Acordava suando, com a voz presa na garganta. Perguntava a mim mesma se um dia conseguiria retomar a paz. O simples ato de abrir a porta de casa virava um suplício. Alguns amigos aconselharam que eu me mudasse ou avisasse autoridades, mas as circunstâncias não me favoreciam naquele momento. Meus recursos financeiros eram limitados e não possuía garantias de que, chamando socorro, resolveria esse dilema. Certo fim de semana, tentei mudar o trajeto e peguei um caminho longe do centro. Queria evitar lugares por onde achava que ele circulava. No entanto, ao dobrar uma esquina tranquila e residencial, lá estava o homem, parado. Ele ergueu levemente o rosto, dando a impressão de uma intenção mais agressiva. O susto tomou conta e eu me senti com as pernas travadas. Antes que ele avançasse, um casal surgiu do nada, conversando em voz alta, e desviou nossa atenção. Usei esse breve instante para escapar, caminhando depressa rumo a outra via. Apesar de ter conseguido sair, percebi que não importava qual caminho eu escolhesse. As sombras dele pareciam onipresentes. O medo me consumiu inteira. Perdi a vontade de sair, a de frequentar reuniões sociais, até mesmo a de ir trabalhar. Vivia em sobressalto, sempre olhando janelas, certificando-me de não ver aquele vulto constante. Meus ombros permaneciam retesados e qualquer barulho me fazia dar um pulo. A cada noite, revivia mentalmente os episódios em que fui perseguida. Me perguntava se havia algo em minha aparência que chamava a atenção daquele homem ou se ele escolhia aleatoriamente sua vítima. A incerteza corroía meu senso de segurança. As semanas avançaram e as perseguições continuaram intermitentes. Ele surgia, me atormentava, sumia. Certo dia precisei fazer hora extra no escritório e já passava das 10 da noite quando saí. O prédio onde trabalho já estava quase vazio. Desci pelo elevador sentindo meu coração pesado, antecipando o risco. Tentei contatar um táxi, mas a rede estava lenta e não consegui completar a chamada. Resolvi aguardar na recepção, porém não vi nenhum funcionário na portaria. Então, decidi ganhar a rua, rezando para achar um carro disponível. Rapidamente, lá fora, a garoa fina molhava o asfalto e a sensação de insegurança cresceu. Observei ambos os lados da rua e não vi ninguém. O silêncio
dominava tudo. Arrisquei uma caminhada curta, rumo a uma avenida maior. Mas mal dei 50 passos e notei aquela presença encapuzada me espionando por detrás de um poste. O pânico retornou como uma lâmina cortando meu peito. Meu primeiro impulso foi retroceder, mas temi que ele também recuasse e surgisse em outro ponto. Tudo me deixava paralisada. Então apertei minha bolsa contra o peito e avancei em disparada, sem rumo certo. O barulho dos meus passos ficava mais alto a cada passada. Percebi que ele também corria, pois ouvi um eco atrás de mim. Tentei gritar, mas minha voz saiu embargada. As ruas vazias não me ofereciam refúgio. Dobrei à esquerda e encontrei uma passagem que me levou a um corredor de prédios residenciais. Fui em frente, driblando sacos de lixo e latas. Desesperada, batia em portas, mas nenhuma se abria. Eu era apenas uma estranha pedindo ajuda no meio da noite. O mundo parecia ter desmoronado ao meu redor, e aquela figura me encurralava. Jamais esquecerei o instante em que ouvi os passos dele quase me alcançando. Olhei por cima do ombro e vi um braço estendido. Senti o coração quase parar. Minha reação imediata foi girar o corpo e tentar fugir de lado, mas acabei tropeçando, batendo o joelho no chão úmido e machucando a mão. Aquela dor aguda me fez soltar um gemido. Levantei, cambaleando, mas a sombra dele já me rondava. Sem forças, tentei arranhar o ar, gritar por socorro, mas parecia que a voz desaparecia. Não há jeito suave de relatar essa parte. Fui contida com força. Não vou expor detalhes que possam chocar mais do que o necessário, mas posso afirmar que passei instantes de puro terror. Senti uma pressão sufocante e uma risada abafada no ar. Um cheiro de suor e chuva molhada me envolveu. A agonia infinita tomou conta dos meus sentidos, enquanto eu buscava qualquer brecha para escapar. Só quando ouvi passos na rua próxima, ele recuou e sumiu na escuridão, deixando-me ali, arrasada. Meu corpo inteiro tremia e mal conseguia raciocinar. Não houve final feliz, nem consolo imediato. Fui achada por um morador que passava e, vendo o meu estado, se prontificou a chamar ajuda. Segui para um posto de saúde, onde recebi um atendimento inicial. Logo, fui encaminhada para exames, com lágrimas escorrendo no rosto. As autoridades foram acionadas, porém ele não foi capturado naquele momento. Não pude retomar minha antiga rotina. No fundo, permaneci abalada, com uma desconfiança que toma conta do meu olhar desde aquele dia. O tempo passou, mas aquele trauma não cicatrizou hoje. Narro esse relato num canal que se dispõe a ouvir vivências dolorosas e sem respostas fáceis. Não trago nenhuma lição reconfortante e não venho oferecer esperança de que tudo melhora. Nem sempre existe cessar do pesadelo. O que ficou em mim foi um medo constante. Minha vida mudou. Abandonei aquele bairro, busquei acompanhamento psicológico, mas ainda acordo sobressaltada com visões que me arrancam o sono. Aprendi que o real e o inexplicável podem caminhar lado a lado numa rua escura. E faço esse testemunho para alertar. O perigo pode estar em qualquer canto, camuflado nas sombras de uma cidade indiferente. Assim, encerro meu roteiro, consciente de que a segurança absoluta não existe. Não há desfecho feliz nem moral iluminada. O que resta é um eco de passos incertos, uma sensação de olhos que espreitam a cada esquina e a dor de lembranças que não se apagam. Se cheguei até aqui, foi graças a uma fina camada de sorte e à ajuda de pessoas que cruzaram meu caminho na hora certa. Contudo, carrego a marca de um terror que não sai da pele. Essa é minha vivência, nua e crua, sem fantasias que amenizem o final. Agradeço a quem escutou, mas deixo claro que o medo ainda me acompanha, pulsando a cada novo entardecer, recordando dos passos inquietantes que não me dão paz. Olá, anotações sombrias. Boa tarde a todos do canal. Hoje vou relatar algo que ainda me causa arrepios sempre que fecho os olhos. Sou uma mulher que, por muito tempo, trabalhou em uma cozinha profissional.
Não vou dizer meu nome real, pois este espaço é dedicado a confissões sombrias e lembranças que preferiria enterrar, mas que insistem em me assombrar. Vou antecipar um pouco o que haverá neste relato: dor, humilhação e uma escuridão que não encontra alívio no final. Se você chegou até aqui, prepare sua mente, pois não haverá lição reconfortante nem esperança derradeira. É apenas uma experiência sinistra que convive comigo desde que aceitei aquele serviço. Meu passado não foi simples. Venho de uma família pobre, tão modesta que às vezes eu e meus irmãos passávamos dias inteiros sem comer direito. As pessoas na minha vizinhança me julgavam, me reduziam a uma figura sem importância, como se minha existência fosse um incômodo que elas tinham de tolerar. Desde criança tive uma vontade imensa de crescer e provar que eu não seria sempre aquela menina humilde, mas as circunstâncias nunca ajudaram. Falta de oportunidade, falta de apoio, palavras ferinas que me pressionavam a ser submissa. O tempo foi passando e o que eu acreditava ser humildade se transformou em uma silenciosa aceitação de maus tratos. Na adolescência, eu procurava emprego em todo lugar. Precisava desesperadamente de dinheiro para sobreviver e ajudar minha família. Bati em muitas portas, recebi negativas e comentários maldosos sobre minha aparência desgastada. Parecia que todos os sorrisos inocentes da infância haviam desaparecido. Então surgiu a chance de trabalhar numa cozinha luxuosa, pertencente a um homem influente na minha cidade. Disseram que o salário era alto e que eu não precisaria de experiência, bastava interesse e disposição para aprender. Acreditei que seria meu grande respiro, um passo rumo a uma vida mais digna. Quando entrei naquele estabelecimento, o ambiente era impecável. Tudo brilhava, dos utensílios de metal às bancadas reluzentes. Aromas diferentes se misturavam no ar. Especiarias, ervas finas, carnes sendo seladas, molhos borbulhando em panelas caras. Meus olhos brilhavam de deslumbre e pela primeira vez me senti privilegiada por ter acesso a um lugar assim. O patrão, um homem de terno alinhado, me recebeu com um sorriso enigmático. Parecia entusiasmado, mas não era um entusiasmo normal. Havia algo na expressão dele que colocava medo, como se houvesse um desejo de controle. No início, a equipe me recebeu de forma neutra. Ninguém se importava de verdade de onde eu vinha, pois apenas queriam saber se eu conseguiria preparar os pratos, suportar a pressão e cumprir as ordens. Imaginei que, com dedicação, tudo correria bem. Acreditei que aprenderia, ganharia bons valores econômicos e talvez encaminhasse minha vida a um futuro próspero. Mal sabia que aquelas paredes guardavam um ciclo de violência, dor e humilhação que eu jamais esqueceria. Comecei meus dias limpando cada utensílio e organizando produtos. O patrão, aliás, não gostava de ver grãos espalhados nem pitadas de açúcar fora do lugar. Se algo estivesse fora de posição, ele verbalizava ofensas que me faziam sentir uma incompetente. Eu suportava ao máximo, pensando que seria algo passageiro, pois havia acabado de chegar. Com o tempo, descobri que aquilo não era mero descontrole pontual. Ele tinha prazer em me ver tremendo de medo. Quando aprendi as receitas básicas, passei a cozinhar. E se eu errasse a quantidade de tempero ou o ponto de algum ingrediente, o patrão me puxava pelo braço, gritava e chegava a me agredir com tapas no rosto ou no ombro. Cada pequeno defeito no cardápio era punido com brutalidade. Passei a sentir um medo constante, um terror que me prendia a cada vez que eu entrava na cozinha. Recordo claramente do dia em que deixei um molho engrossar além do ponto. Eu estava tão nervosa, suava frio enquanto mexia a panela e não percebi que o calor do fogão estava alto demais. Assim que o patrão provou a receita, fez uma careta de fúria. Veio até mim e puxou meu cabelo com força, me arrastando para perto do balcão.
As pessoas ao redor pararam por alguns segundos, mas ninguém fez nada, temendo perder o próprio emprego ou sofrer o mesmo castigo. Ele me deu um tapa forte, falou que eu não era boa o suficiente para aquele trabalho. Meus olhos arderam em lágrimas que eu mantive presas, pois era proibido demonstrar qualquer fraqueza. A humilhação me consumia, mas eu não via saída. Voltar a passar fome, sem dinheiro, sem chance de sustentar minha família, era algo que me aterrorizava tanto quanto ficar ali. As semanas viraram meses. Eu aprendia mais e mais pratos, tentava me aperfeiçoar, mas nunca havia elogios. Antes, eu achava que se me dedicasse o bastante, seria vista de forma mais respeitosa. Entretanto, percebi que aquele homem jamais sentiria empatia por mim. Ele gostava de exibir seu poder, o prazer de ter alguém frágil e temeroso nas mãos. E para cada mínima falha, a sensação de um castigo iminente me assombrava. Houve vezes em que sangrei ao levar pancadas. Cheguei a ter pesadelos de que um dia ele fosse me machucar de maneira irreversível. Passei a desconfiar das pessoas ao meu redor. Vivia tensa, olhando por cima do ombro, esperando a qualquer instante uma explosão de fúria. Certa vez, tentei conversar com uma colega de trabalho. Ela também demonstrava sinais de medo, mas todos ali tinham receio de falar qualquer coisa. O patrão escutava tudo pelos cantos, observava cada movimento. Alguns funcionários diziam que ele tinha câmeras até em espaços reservados, mas não havia como provar. A verdade é que ele não hesitava em punir qualquer atitude que considerasse desrespeitosa ou que não atendesse suas expectativas agressivas. Passei a engolir a frustração e me trancar no banheiro para chorar baixinho, sem deixar rastros de lágrimas. Meu corpo tremia sem parar e minha alma se enchia de um vazio tão grande que eu não conseguia mais sorrir, nem mesmo em momentos fora do trabalho. O tempo foi deixando minha mente frágil. Eu já não distinguia mais o limite entre a realidade e meus medos. Qualquer gesto brusco de alguém me fazia dar um pulo e eu machucava minhas mãos de tanta tensão ao segurar utensílios. A cada prato novo que recebia para preparar, minha pulsação disparava. Eu precisava acertar tudo, pois errar significaria outro round de humilhação dolorosa. Lembro que em certo momento, ao servir um filé, coloquei um ramo de erva adicional no enfeite. Esse simples detalhe foi interpretado como uma ousadia. Ele arremessou o prato no chão. Gritou na minha face que eu não tinha autorização para tomar liberdades e, antes de se afastar, empurrou meu ombro com tanta força que quase bati a cabeça na quina do balcão. Contêineres de alimentos se acumulavam nos corredores e o barulho de panelas criava uma trilha sonora constante de pressão e sufocamento. Meu corpo estava cheio de marcas que eu tentava esconder de qualquer maneira, evitando comentários. Minha família precisava do dinheiro e eu me sentia presa a uma obrigação eterna. Nenhuma quantia compensava aquele tipo de prisão, mas eu não tinha coragem de pedir demissão. Nem sabia para onde ir, já que minha reputação estava atrelada àquele restaurante imponente. Com o passar dos meses, comecei a ter problemas para dormir. Pesadelos me perseguiam toda a noite. Sonhava que ele surgia com uma faca na mão. Jogava temperos ferventes em mim, gargalhava enquanto eu tentava fugir. Não havia ninguém para me defender e eu acordava suando, com dificuldade para respirar. Passei a questionar. Por que aceitava aquilo? Não existia salvação. Mas em seguida, lembrava que precisava enviar dinheiro para casa. Imaginava minha família sem ter o que comer. Eu não suportava a ideia de ver meus irmãos seguindo o mesmo destino precário que eu tive na infância. Certa tarde, precisei renovar meu uniforme por conta de rasgos. O patrão me chamou na sala dele e exigiu que eu contasse em detalhes o motivo do tecido estar tão gasto. Expliquei que surgiram rasgos por puxões e agressões, sem mencionar diretamente o culpado. Ele riu de uma forma sinistra
dizendo que eu deveria ser mais forte, suportar melhor as tensões da cozinha. Nesse mesmo instante, aproveitou para inspecionar minhas mãos, cheias de pequenos cortes provenientes do trabalho. Falou que eu era lenta e descuidada, que ele não possuía tempo para amadores. Então, com raiva, me deu um soco no estômago, alegando que aquilo iria me ensinar a ser mais rápida e atenta. Inclinei-me sobre a mesa sem ar, sentindo o impacto me dobrar. O pânico percorreu meu corpo, mas não podia gritar ou fugir. Ele fechou a porta e avisou que, se eu desse qualquer passo em falso, não só me despediria, como também garantiria que eu nunca mais trabalharia em qualquer lugar. Aquilo me aprisionou, de vez. Eu já não conseguia respirar direito e nem via sentido em protestar. Tentei manter a dignidade, mas a dor física e psicológica se misturavam, formando um abismo em meus pensamentos. A situação se agravou muito em uma noite de serviço intenso. Os pedidos do restaurante chegavam em quantidade absurda e eu precisava correr para atender todas as mesas. Meu corpo doía, mas insistia em entregar cada prato no padrão exigido. Alguns eram tão elaborados que demandavam concentração máxima, e mesmo assim, qualquer deslize seria catastrófico. A tensão no ar era sufocante, pois o patrão circulava pela cozinha conferindo quem estava falhando. Ele encarava cada funcionário, avaliando em silêncio, como se decidisse quem merecia punição. No meio desse caos, ouvi um grito. Parecia vir de outra funcionária da cozinha que havia derrubado molho no chão. Ele partiu em disparada naquela direção, proferindo insultos que ecoaram pelos corredores. A cada frase, era como se diminuísse a vítima a nada. Todos congelamos, sem saber se tentávamos ajudar ou simplesmente fingíamos que aquilo não estava acontecendo. Ao fim daquela tortura verbal, ele empurrou a colega contra uma pilha de caixas. Ela se machucou, mas se calou completamente. Eu quis correr até lá e impedir, mas o medo me paralisava. O rancor que eu sentia de mim mesma crescera tanto que uma parte de mim desejava deixar tudo para trás. Mas havia uma barreira invisível de pavor. Numa noite posterior, enquanto fechávamos a cozinha, o patrão apareceu atrás de mim sem fazer barulho. Saltei de susto, quase quebrando a louça que carregava. Ele me fitou com um olhar agressivo e segurou meu braço com força exagerada, perguntando se eu tinha alguma reclamação sobre o restaurante. Afirmou que tinha ouvido rumores de certo descontentamento meu. Tentei me defender, mas cada palavra era sufocada pelo medo de sofrer retaliação ainda pior. Ele arrastou meu corpo contra a parede, pressionou meu pescoço e tive a nítida sensação de que ele poderia me asfixiar a qualquer instante. Meu coração disparava e uma fraqueza tomava conta dos meus músculos. O patrão, então, soltou uma gargalhada baixa e me largou, dizendo que eu não passava de uma simples peça naquele império culinário, que eu não tinha valor fora dali. O terror foi crescendo de tal forma que comecei a questionar minha sanidade. Cada dia eu acumulava novas marcas e cicatrizes. Tinha vertigens quando me lembrava das agressões. No entanto, por mais que pareça masoquismo, eu não encontrava outra saída. Vivemos em uma sociedade em que as pessoas que estão no poder às vezes pisam cruelmente nas menos favorecidas, e eu representava o elo mais fraco naquela cadeia de exploração. Pensava nos meus irmãos, na minha família, dependendo do pouco que eu mandava, e isso me segurava ali. Era um roteiro de submissão que me enoja ao lembrar. Algum tempo depois, aconteceu o que considero o ápice de minha aflição. Em certo jantar especial com convidados importantes, precisei preparar uma sequência de pratos sofisticados em pouco tempo. O patrão fiscalizava cada etapa, circulando ao meu redor, apontando defeitos, me pressionando para servir logo. Meus movimentos estavam pesados, as mãos suando, o coração acelerado. Na ansiedade, deixei queimar um pedaço de peixe. Ele percebeu o odor
e imediatamente me puxou pelos cabelos, expondo-me ao constrangimento diante de alguns garçons que estavam por perto. Gritou em meu ouvido que eu estragara o evento e que faria eu me arrepender daquele erro até o fim dos meus dias. Em seguida me jogou contra o balcão de inox. Senti a parte lateral do meu rosto esmurrar o metal gelado. O choque foi tão intenso que minha visão escureceu por alguns segundos. Me levantei trêmula, com a cabeça latejando, e me obriguei a continuar. Eu tampava o lado do rosto enquanto tentava recompor o prato. Sangrava, mas eu fingia estar inteira, pois ali ninguém ia me defender. Naquele instante, meu corpo gritava por libertação, porém minha mente ainda parecia prisioneira. Eu simplesmente prossegui, fazendo o prato principal e abafando o choro interno. A humilhação não tinha fim, e minha dignidade estava reduzida a pó. Depois dessa noite, caí em uma espiral de medo e luto pela pessoa que um dia sonhou em ter uma vida melhor. O patrão passou a intensificar as ofensas, me chamando de inútil e despreparada para lidar com alta gastronomia. Eu tentava me manter de pé até onde conseguia. Sobrevivia no modo automático, meus dias perdendo a cor, meus sonhos se esfumando, como vapor no ar. Passei a colecionar hematomas e tristezas, aguardando apenas o próximo castigo inevitável, até que, certa madrugada, tive um colapso. Minha respiração ficou descompassada, senti o corpo fraquejar. Desabei no chão da cozinha vazia após fechar o expediente. Lágrimas que eu tentava controlar finalmente vieram, e pela primeira vez me senti afundar num desespero incontrolável. Levantei os olhos e vi meu reflexo em uma chapa de metal, vendo uma pessoa totalmente diferente, sem brilho, sem esperança. Eu poderia simplesmente desaparecer ali e ninguém notaria, pois aquele inferno sem fim consumia tudo ao meu redor. A partir daí, minha vida se dividiu em antes e depois dessa visão. Reconheci que eu não tinha condições de continuar. Todavia, a forma como saí daquela cozinha não foi heróica, nem resultou em um desfecho bonito. Uma noite, após ser repreendida violentamente por um detalhe insignificante, fugi pela porta dos fundos. Sentia um vulcão de angústia consumindo meu peito. O patrão não estava por perto naquele instante e os demais funcionários fingiram não me ver. Simplesmente saí correndo pelas ruas, sem rumo, sem explicações, sem conseguir voltar para casa. O medo de encontrar aquele homem novamente me apavorava. Dormi na calçada de um prédio antigo, buscando qualquer refúgio. A minha mente estava tão abalada que eu nem conseguia planejar um caminho seguro. Hoje, quando me recordo desses acontecimentos, sinto algo muito próximo de um buraco escuro na alma. Fico paralisada ao pensar na ingenuidade que me levou a aceitar aquele emprego na falta de amparo que encontrei. Nunca recebi pedidos de desculpas, nunca houve justiça. A rua se tornou meu abrigo durante um período, e não posso dizer que minha vida melhorou desde então. Carrego cicatrizes invisíveis e visíveis. Minhas noites são passadas com pesadelos do tempo na cozinha, com imagens do patrão surgindo como uma presença sombria, me perseguindo implacavelmente. Não encontrei saídas milagrosas, nem lições positivas nesta trajetória. O que restou foi apenas a marca de tudo que perdi. Depois de tudo isso, encontrei um emprego simples em um lugar menos sofisticado, mas vivo assombrada pelas memórias. A comida que sirvo hoje não tem o mesmo brilho que tinha antes, pois minha vontade de me arriscar em receitas mais elaboradas se foi. Não tenho ânimo para encontros sociais, fujo de possíveis oportunidades de ascensão, pois sinto que voltar a uma cozinha luxuosa abriria feridas que ainda não cicatrizaram totalmente. Muitas vezes, recuso convites por medo de encontrar alguém que me lembre aquela época. Ainda trabalho como cozinheira, mas sem sonhos grandiosos. Cada panela que pego me faz lembrar de tempos em que um simples deslize me rendia dolorosas represálias.
Me tornei uma pessoa fechada, que mal confia nos outros. E se por acaso eu avisto um homem de terno elegante em algum corredor, minha respiração oscila e sinto como se o tempo recuasse, trazendo de volta todos os temores. Esse é meu relato. Não existe conquista inesperada ou lampejo de alegria transformadora. O sofrimento não me transformou em alguém melhor. Sou apenas a consequência de um passado que se embrenhou em minha carne e na minha mente. Sobrevivo à base de reservas emocionais que mal me sustentam. A sensação de ser descartável foi plantada em mim e teima em se reafirmar toda vez que fecho os olhos para tentar dormir. Se alguém me pergunta como superei, não tenho resposta concreta. Talvez superar seja uma palavra forte demais para essa história. Eu simplesmente continuo vivendo, respirando, mesmo sem enxergar um final feliz. E aqui me despeço, deixando este registro como um sussurro de alguém que viu o lado mais amargo da realidade. Nunca houve moral ou aprendizado redentor. Aqui só há uma ferida que supura silenciosamente, sem promessa de cura, sem a menor ilusão de que tudo ficará bem. Agradeço a quem escutou até o fim. Espero que minha voz, ao menos uma vez, seja ouvida. E que vocês entendam que certos horrores não são cinematográficos nem exagerados. Eles podem acontecer ao nosso lado em ambientes aparentemente impecáveis. Tudo o que peço é que tomem cuidado ao julgar o medo alheio, pois às vezes, por trás daquela pessoa que se cala, há marcas profundas de um passado sem luz que não encontram saída nem no tempo presente.